Questão do CESP, só para relembrar quem já foi meu aluno, quem está começando hoje aí, pessoal, reforçar uma coisa importante com vocês, aliás, você que está começando hoje ao vivo aí, concurso público, não deixa de assistir aquele vídeo que tem lá a aula inaugural. Normalmente a dica para vocês é CESP, não precisa ler o enunciado. Lá na prova do CESP você tem 120 questões, não é isso? Você tem que ganhar tempo, não pode no final ter que chutar a questão porque você não leu. Até porque no CESP, como é que funciona? Errou uma, perde um ponto que acertou. Beleza? Então tem que ter cuidado. Normalmente, você não precisa ler o enunciado. Você vai direto ao ponto. Ele quer que você julgue a afirmação. Deu dúvida, não conseguiu resolver a questão, vai no enunciado. Mas geralmente não precisa, tá bom? Então, para ganhar tempo aqui também, faremos a mesma coisa. Você vai direto ao ponto aqui. O item 2. Vejam lá. O que vocês marcam nessa aqui? Hã? Certa, né? O ITIL não depende de plataforma. Tem até uma questão mais à frente. Ele é não proprietário. Qualquer tipo de tecnologia pode ser usada com ITIL. Tá certinho isso. E eu posso usar em que tipo de empresa? Qualquer uma. Beleza? Quando ele fala processos genéricos, é que ele não aprofunda no detalhe do detalhe como você faz. Não é metodologia, tem questão disso também. Então essa questão está perfeita, ok? Várias outras já cobraram isso. Então esse é um ponto, como a gente combinou, né? Eu estou começando do arroz com feijão e aí eu vou aprofundando a cada slide, ok, pessoal? Eu vou te mostrar aqui algumas questões desse capítulo 1, apesar de ser considerada, poderia ser fácil, mas não é tão fácil assim. Então é importante, sempre falo isso, né? Recapitulando a história aqui. Concurso público e certificação. Se você acertar todas as fáceis, você tá bom, tá bem. A difícil, todo mundo vai ter dificuldade, né? Aquela brincadeira que eu faço. Esse tipo de questão mais fácil, você tá batendo pênalti. A obrigação é sua de converter, né? Questão maluca, difícil, você é o goleiro. O que vier é lucro. Se você não defender, ninguém vai te falar mal de você. Se você defender, você vira herói. Então a ideia de concurso e certificação é essa também, beleza? Acerta as fáceis. Você tem grande chance de ser convocado. Beleza, pessoal? Então, coloco sempre, você vai observar na apostila aí, pessoal, alguns slides adicionais para você reforçar, beleza? Tem slide aqui que eu já vou comentar antes, aí o slide vem para você em casa ler se tiver dificuldade, se tiver alguma dúvida. Então, o ITIL, ele é para quê? Gestão de serviços. Vai ter questão que vai falar que é para outras coisas, veremos aqui algumas questões. O foco dele, gestão de serviços. E a gente fala que ele serve de fonte de inspiração. Ou seja, ali tem, nos 5 livros, coisas excelentes, mas tem coisas que podem não ser aplicáveis hoje na sua empresa, pode ser que nunca sejam aplicáveis. É uma inspiração, você quer chegar lá em algum momento, se é que você vai continuar querendo. Então são 7 livros na versão, 5 livros na versão 3. Na versão 2 eram 7 livros, ok? Eu não vou nem mencionar muito a versão 2, que não tem caído mais em concurso, exceto a Petrobras. Só que quando tiver o próximo concurso da Petrobras, pode ser que eles cobrem a versão 3, tem que ficar atento no edital. Então ele permite alinhamento de negócio TI, ele é fundamentado em processos. Existe uma certificação ISO 20000 que ela tem como base o ITIL. Então se alguém for trabalhar numa empresa que presta serviços em TI e quer essa certificação ISO 20000, o ITIL é a grande base para conquistar essa certificação. Como eu já falei antes, iniciou no governo britânico na década de 80 e tem o seu uso expandido no mundo inteiro. Essa aqui da FGV, quem vai fazer a prova aí do IBGE, pessoal, lá no edital para suporte tem ITIL, beleza? Então algumas questões aqui eu aproveitei e atualizei a apostila colocando da banca FGV. O que marcamos aqui? Letra E. Das alternativas é melhor, né? Por que eu estou falando das alternativas? Porque o melhor seria boas práticas para quê? Gestão de serviços. Mas dá para aceitar infra, operação e manutenção? Até dá, ok? Não é melhor. Se tivesse uma alternativa aqui, fornece boas práticas para a gestão de serviços, aí você marcaria essa, ok?
Mas falar operações, infra, ajuda também. Agora, para treinar, letra A, o erro o quê? São 5 livros principais. Letra B, conformidades regulamentares. O COBIT tem mais a ver com isso, né? Item 3, é incompatível com o COBIT? Não, eu vou te mostrar um slide aqui. O COBIT, para quem não estudou ainda, é o modelo mais aceito mundialmente para governança de TI. E ele está numa visão mais macro, né? O COBIT aqui em cima, o ITIL aqui embaixo. Então não são incompatíveis, eles são complementares. Vou te mostrar isso. Da versão 2 para a versão 3, a mudança foi significativa, não foi mínima, ok? O foco da versão 2 era só processo. Na versão 3 agora é ciclo de vida, integração com o negócio. Então, está muito errada essa letra D também. Esse slide é bem interessante, que ele mostra a associação entre o ITIL, que está aqui embaixo, e os outros modelos de referência. Então, lá na frente eu até vou aprofundar isso, mas aqui só para já a gente se situar, né, onde nós estamos. Por exemplo, uma empresa existe para cumprir a sua estratégia. Então, acima de qualquer modelo de referência está o plano estratégico. Então, você tem lá a missão, visão, valores, tem lá o balance scorecard. E isso vai derivar uma série de coisas. O COS é um modelo de referência para controles internos, para gerenciar toda a empresa. E aí entra o COBIT. Abaixo do COBIT você tem ITIL, CMMI, PMBOK, Prince2 e as normas ISO também. Então, nós estamos, na verdade, aqui com um modelo de referência ITIL, que é gestão de serviços. Na versão 5 do COBIT, amigos, nós temos um detalhamento até mais interessante, que ele destaca os domínios do COBIT e onde está o ITIL. O ITIL está aqui. Então, o ITIL ele cobre algumas partes do COBIT. Então, em prova de certificação, por exemplo, não vai te cobrar no detalhe isso, é só para você contextualizar. Concurso, como vocês têm a matéria de COBIT, eu falo lá na parte de COBIT disso melhor, tá bom? O foco principal é que ele pode pegar uma questão solta, dizendo que o COBIT é incompatível com o ITIL, como a gente viu lá, tá errado. Os modelos se completam, se complementam. Complementando aqui, já falei antes, o ITIL ele não tem uma descrição específica, né? Não é uma metodologia, não é uma receita de bolo. Cada empresa vai adaptar como achar melhor. O foco do ITIL tem, então, recomendações que foram provadas na prática, recomendações que funcionaram no mundo inteiro. Então, há uma grande chance de funcionar na tua empresa. E os órgãos públicos estão cobrando muito isso em prova, porque eles querem melhorar a sua gestão dos seus serviços. E a premissa do ITIL, como já falei antes, alta qualidade nos serviços. E tem que definir bem o que é isso, né? Aqueles exemplos que eu mencionei antes. Vejam essa aqui. Essa mais recente, o TCE. O que marcamos aqui, pessoal? É ou C? Essa é a grande dúvida, não? Que a 3 está certa, todo mundo concorda, é isso? Falou dos 5 livros, molezinha. Observa um concurso bastante disputado, TCE, Tribunal de Contas do Estado lá, Sergipe, e uma questão mamão com açúcar, cobrou esse item 3. Só que o item 1 tem pegadinha, não tem? O objetivo do ITIL são de serviço, que pode ter processo, beleza. Mas tem produto no meio? Não, doeu. Beleza, pessoal? Primeira tá errada, quem mandou C mandou muito bem. Não tem gestão de produtos no ITIL, gestão de serviços, contém processo, podemos aceitar. Item 2 tá errado, não tá? Aqui ele deve ter uma dica, ó, produtos aqui, viram lá? Facilitou um pouco a vida, ok, pessoal? Para quem vai fazer depois a certificação, é muito comum esse tipo de questão aqui, ó. O cara coloca 2 a 4 afirmações e você tem que escolher quais estão corretas, tá bom? Então, a dica também que eu acabei não falando. Quando não tiver nada aqui em cima, é uma questão de certificação, simulado.
vou te mostrar que várias dessas questões de certificação, elas já viraram questão de concurso. Então, aquela coisa do ganha-ganha. Você vai ter, estudando questões de certificação, se preparando do que pode vir lá na frente de concurso, beleza, pessoal? Muitas questões, ó, sei lá, norma 10. O White versão 3 saiu em 2007. Em 2008, 2009, 2010, tinham poucas questões da versão 3. No início dessa minha apostila aqui, eu tinha muito mais questão de certificação. E eu fui tirando porque virou questão de concurso. Então aproveita essas que não tem nada aqui em cima, é que não caem em concurso, mas podem cair. Aí o contrário, quem vai estudar só para certificação, quem está ao vivo aqui, pessoal, foca mais no final da tua preparação nas questões que não tem nada aqui, porque essas são específicas para certificação. Agora, as de concurso vão te ajudar muito a reforçar o conceito, tá bom? Então você tem as duas coisas para estudar. Sim? Tem esse erro de produto, mas se tirasse o produto, já aquela palavra definindo não é muito forte. Boa questão, Luciano. O que pode aceitar é que o White define os processos, define genéricos, mas definindo a serem implementados ficou muito forte, ele tem razão, né? O White não define qual processo que você vai implantar, também está forte, concordo contigo, né? Porque ele poderia falar assim, o White possui processos genéricos que definem como uma empresa pode pensar e melhorar seus processos, pode aceitar, mas se for uma interpretação como está ali, de que vai definir quais processos serão implantados, está errado. Então o Luciano está perfeito essa observação dele, tá bom? Focasse na recomendação. Isso, eu olho a recomendação e falo, isso tem sentido para mim? Pode ser que sim, pode ser que não, beleza? É aquela velha história, né? Todo mundo aqui pode ter tido influência do pai para escolher a sua profissão, mas é comum muita gente não seguir, concorda? Teu pai fala assim, por exemplo, o pai que é médico, ele faz geralmente de tudo para o filho virar médico, não faz? Você tem vários casos aí. O avô era, o pai virou, o filho virou e vai embora, né? Quando o filho não faz aquilo que o pai pediu, o pai fica frustrado, né? O pai quer. Mas muita gente não faz, né? Então, uma recomendação, o pai fala, não, eu recomendo isso. Mas cada um escolhe a sua vida. Ok, pessoal? O White é meio que assim, tem lá as recomendações. Cada empresa vai escolher o que se aplica para si naquele momento, tá bom? Você vai ler só aqui embaixo, essa aqui foi do Inmetro. Inmetro teve um concurso esse ano passado, né? Teve aluno nosso aqui, tirou em primeiro lá. Foi bem interessante, um concurso interessante esse do Inmetro. E aí, meus amigos? Errada, né? Qual o erro ali? Definindo a forma, nada disso, tá tudo errado. Beleza, pessoal? O White tem processo, boas práticas, cada empresa escolhe como fazer, tá bom? Essa aqui é um pouco mais recente, da Telebrás. Vamos ver quantos estão online. E aqui, meus amigos? Hã? Errado. O White não é metodologia. Para a gente não ter que decorar isso. Por que é incorreto falar que o White não é metodologia? Porque metodologia define geralmente o quê? O passo a passo, né? Como é que eu faço? E o White não tem isso. Cada empresa define o seu jeito de fazer as coisas, tá bom? Então essa questão aqui já caiu mais de uma vez, umas 3 vezes no CESP, dizendo que é metodologia. Tá tudo errado, não é metodologia, tá bom? Aí alguns mitos aqui e confusões sobre ITIL, justamente uma delas é dizer que é metodologia. Às vezes tem literatura aí, artigo na internet que você pega, que as pessoas falam, metodologia ITIL, tá tudo errado, não é. Porque o ITIL não diz como fazer, ele até fala o que fazer, né? Ele diz o que poderia ser feito. Agora, o como fazer, cada um vai achar a sua melhor maneira. Outra coisa é que ITIL não é software. Existem softwares, existem ferramentas que ajudam a implantar os processos ITIL, os processos
que o ITIL fala prestação de serviço, mas ele não é software. E também o correto não é falar que implanta ITIL, o correto é implantar os processos para melhorar os serviços. Então, desse slide aqui tem caído em prova essa parte da metodologia. O ITIL V3, pessoal, ele fez uma distinção entre melhor prática e boa prática, ok? Normalmente, no dia a dia, nós usamos isso como sinônimo, não é? É comum você falar uma hora boa prática, outra hora melhor prática como sinônimo. Só que se cair em prova isso aqui, você tem que ficar atento que tem diferença. Aliás, deixa eu colocar uma questão aqui, depois eu volto, melhor. Essa questão fez isso. É uma questão que falou especificamente das características, ou de algumas características de ITIL. E aí você tem que decidir quais estão certas. Vejam lá, depois eu volto. O que marcamos aqui? O VC é vendido para ele, ó, sozinho. Letra E. Vai ter questão que você não precisa gastar muita energia em certas avaliações. Por exemplo, o item 3 precisa avaliar se está certo ou não? Não, ele está em todos, perceberam? Não precisa gastar energia com 3. É o 3 e mais alguns, ok, pessoal? Não proprietário, tá certo isso? Falei rapidinho, não falei? Quer dizer que qualquer tipo de empresa, independentemente da tecnologia, pode usar ITIL? Pode, verdade isso. Ok, pessoal? Você pode usar ITIL, alguns exemplos, para sua vida particular? Pode, né? Tá se repetindo o incidente, toda hora você briga com alguém, você pode descobrir a causa raiz, não pode? Pode, tá aplicando o ITIL, beleza? Eu brinco com os alunos, teve aluno que ficou um tempo sem me ver e falou, pô, Muniz, você emagreceu, que tá vendo, né? Tô preocupado. É um pouco de ITIL, sabia? Eu tava tendo recorrentemente dor de cabeça, recorrentemente. Fiz o exame, colesterol todo ferrado. Tudo ferrado. Aí, a minha solução pro incidente, dor de cabeça é incidente? O que vocês acham? Dor de cabeça é incidente? É. A gente vai ver que incidente quando alguma coisa não funciona bem. Dor de cabeça é algo que não funciona bem, concorda? Ninguém deveria viver com dor de cabeça. Só que eu vivi a minha vida toda com dor de cabeça. Aí, solução de contorno, qual que é? Remedinho. Analista de incidente. Aliás, o meu filho, ele fazia esse papel, analista de incidente. Chegava em casa com dor de cabeça, ele, papai, vou pegar o remédio. Aí corria lá, pegava o remédio e me dava. Era o meu analista de incidente. Só que já não estava dando mais, porque não era só a cabeça, era um montão de coisa do sangue não estava bom. Eu tive que fazer o quê? Atacar um pouco a causa raiz. Que processo ataca a causa raiz? Problema. Aí eu melhorei a minha alimentação. Só de parar de comer besteira, eu emagreci muito, melhorei muito a minha saúde. Só de parar de comer besteira. Então, apliquei o que eu ensino para vocês aqui de ITIL, né? No meu dia a dia. Sem fazer muita algazarra de atividade física, que eu fujo bastante, né? A minha atividade física é cuidar de 2 filhos em casa, né? Na rua, essas coisas. Tá bom, tá? Apliquei ITIL, ok, pessoal? Causa raiz. Descobri algumas coisas. Leite me dá muita dor de cabeça, qualquer derivado de leite, cortei. Isso é um pouco de ITIL, eu posso falar que é. Entenderam a ideia, pessoal? Qualquer tipo de coisa que você possa melhorar com o que está lá, você pode usar, ok? Agora, uma palavra que não é boa aqui é a palavra prescritivo. O que significa prescritivo? Significa uma coisa que tem que ser daquele jeito, não é não? Você vai no médico, você está com algum problema lá, o médico fala, olha, que ela vai ter que tomar um antibiótico de 8 em 8 horas. Ele fez uma prescrição, você tem que fazer daquele jeito. Não é você que vai decidir, não, hoje eu não estou afim. Não adianta nada, cara. Pagou caro no antibiótico, se não tomar como foi prescrito, já era, né? Tem lá, se ficar 2 dias sem tomar, o efeito acabou. Ah, o cara falou 7 dias. Tem que tomar os 7 dias. Prescrito. O ITIL assim? Não. Qual palavra que poderia colocar aqui? Descritivo. Se tivesse a palavra descritivo, bonito, ele descreve. Ele não prescreve. Beleza, amigos?
E aí ele tem melhores práticas e boas práticas. Observa que nessa questão, não precisava saber a diferença entre um e outro. Tinha que saber que o AD tem as duas coisas. E aí o slide anterior eu vou explicar isso. A diferença entre melhores práticas e boas práticas. Para você não esquecer isso. Qual que é mais forte, melhor ou bom? Melhor, grava isso, já ajudou. Se alguém bater na porta e fala assim, olha, vou fazer um sorteio aqui de uma coisa boa e uma melhor. O que você escolhe? A melhor. Então tá valendo isso. O melhor é mais forte do que o bom. Aí eu vou explicar para vocês aqui rapidinho essa diferença. Qual que é a ideia da melhor prática, pessoal? É quando uma inovação, uma coisa que teve um grande sucesso, quem faz essa coisa começa a se destacar no mercado. Então a melhor prática ela é mais forte porque ela vem de uma inovação, ok? Eu vou te dar 2 exemplos aqui para você não esquecer isso. Então, melhor prática vem de inovação. A boa prática, não. A boa prática vem de coisas que já deveriam ser assim há muito tempo. Então, a boa prática, ela tem um viés de quem não faz está se dando mal, deveria fazer. É quase que fosse uma obrigação. A melhor prática, não. A melhor prática é quem está fazendo está se dando muito bem. Boa prática, quem não está fazendo está se dando muito mal. Então a gente fala que a boa prática é como se fosse uma commodity, não tem diferenciação. Deixa eu pegar um exemplo basicão. Uma empresa hoje que ao atender os seus incidentes não tem uma base de conhecimento, ela está muito mal, não está? Imagina, cada erro que acontece tem que parar um analista para ficar 8 horas, 20 horas, 40 horas para descobrir aquele negócio. Quando que aquilo já aconteceu antes, já podia ter uma base de conhecimento. Então ela está muito mal, não está? Seria obrigação, não é mais diferencial, uma empresa ter uma base de dados de erros conhecidos, uma base de conhecimento. Entenderam a ideia? Quem não tem, está mal. Agora, outras coisas são muito mais avançadas, né? Você ter, por exemplo, condições de gerenciar de maneira proativa a disponibilidade, né? Aumentar a capacidade proativamente. Isso é uma coisa que tem mais o viés de melhor prática. Então, geralmente assim, né? A empresa, quando ela descobre uma melhor prática, daqui a um tempo todo mundo começa a copiar. Quando todo mundo copia e não se torna mais diferencial, essa melhor prática vira uma boa prática. Aí eu vou te dar 2 exemplos rápidos aqui. Alguns são novinhos e não vão lembrar, né? A Milena, por exemplo, não vai lembrar disso, né, Milena? Mas antigamente, pessoal, a televisão não tinha controle, né? O pessoal novo hoje acha que é obrigação ter controle remoto, não é não? Antigamente era no seletor, cara. Tec, tec, tec. Era assim. Eu era pequenininho, tá bom, nessa época? Pequenininho, uma criança. Mas eu lembro, a gente tinha que levantar para trocar o canal, cara. Para não trocar, ficava lá cravado no 4. Era assim que funcionava, né? Ninguém trocava. Muito bem. Aí alguém teve uma ideia fantástica. Eu vou criar um controle remoto. Os primeiros, teve aluno que me falou, que viu isso acontecer, era de fio. Imagina, você está na tua sala, um fio vai passando até a televisão. Era assim que funcionava. Mas não era uma melhor prática? Não é inovação? Em vez de levantar, você tem um controle para passar o canal, já era uma evolução. Então era uma melhor prática. Beleza? Só que hoje virou o quê? Uma boa prática. Imagina, você compra uma televisão 3D, Smart TV, aquela coisa linda, chega em casa, está montando aquela coisa toda, não tem controle remoto. Você vai aceitar isso? Você vai achar um absurdo, não vai? Mas você perguntou para o cara lá, para o vendedor, se tinha controle remoto? Você acha que é obrigação, né? Não? É uma boa prática, é obrigado a ter controle. Mas se não tiver, o cara pode falar, olha só, amigo, não tem mais controle remoto, agora é touch. Ué, não pode? Pô, mas vai perder o controle? Entenderam a ideia, pessoal? Uma empresa que vendeu uma televisão hoje sem controle vai perder muito. Virou uma boa prática. Agora, alguém compra televisão olhando o modelo do controle remoto? Não, não é diferencial, entenderam a ideia? É uma commodity, é uma boa prática. É obrigação fazer. Se não fizer, está fora do mercado. Segundo exemplo, telefonia. Esse aqui é um pouco mais recente, mas alguns também não vão lembrar. Em 97 teve a privatização das telefônicas, né, da telefonia aqui no Brasil. E aí, os telefones celulares eram grandes.
Geralmente as pessoas tinham telefone celular grande, quando começaram a ter, e uma agenda, lembra lá, agenda Cássio? O pessoal usava isso, não usava uma agenda? Então o cara tinha 2 aparelhos, o telefone grandão e a agenda Cássio. Aí uma empresa, a primeira, teve uma ideia legal. Pô, por que não colocar agenda no telefone? Não é uma ideia boa essa? Virou uma melhor prática. Eu lembro, já era um pouquinho maior nessa época, mas eu lembro que nós comprávamos um telefone olhando quantos nomes cabia na agenda. Lembra disso? Era mais caro, aparecia propaganda nessa da Casa e Vídeo. Aproveite, cabe 100 nomes. Caraca, negócio, né? 200 nomes, aí o cara cobrava mais. Era uma melhor prática. Hoje em dia, alguém compra celular olhando quantos nomes cabem na memória? Não, é uma obrigação. Aí você compra o iPhone 6 da vida, vai ver lá, não tem agenda. Você vai querer esse telefone? É obrigação ter. Deixou de ser uma melhor prática, virou uma boa prática. Tranquilo aí, pessoal, essa diferença? Fechando esse slide, tem essa menina bonita aqui, bonita escovando o dente. Conhecer as melhores práticas e as boas práticas resolve o problema das empresas? Só a equipe conhecer? Não, a equipe tem que aplicar. Por isso que existem processos de controle. Por isso que existe a governança. Ok, pessoal? A governança, que o COBIT nessa história, viria para controlar. Porque conhecer a melhor prática, a boa prática, é o primeiro passo. Agora, se a pessoa conhece, mas não aplica no dia a dia, não adiantou nada. Não, o cara conhece muito, mas se não usa, não adianta muito. Então, o exemplo aqui que eu achei interessante para fechar esse slide é: você tem um filho pequenininho, uma filha pequenininha. Será que vai escovar o dente direito? Ou seja, nós acordamos de manhã falando assim: obrigado, meu Deus, por mais um dia, eu vou escovar meu dente hoje 3 vezes. Ninguém acorda pensando nisso, né? Ah, que bom, vou adorar. Quem gosta de escovar o dente? Quase ninguém. Mas você não faz isso? Por obrigação. Porque se você não fizer hoje, lá na frente estoura a bomba, não estoura? Isso é governança. Governança é esse viés. Eu controlo hoje para construir o amanhã. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, aquela questão que veio antes, o COBIT se integra com os outros modelos por isso. O COBIT tem foco mais em controle, os outros modelos mais na execução. Então, o COBIT geralmente controla a execução. Meu filho lá, ele fica brincando de escovar o dente. Eu tenho que olhar pelo menos uma vez no dia ele escovando de verdade. Porque se ele escovar de qualquer maneira, é como se não tivesse escovado. Então, esse controle é importante. Por isso que o COBIT é usado geralmente no mercado também. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo o ritmo? Estão conseguindo acompanhar? Sim? Esse não proprietário aí, porque na dúvida a questão, tipo, você usa a marca. Boa! Essa, ó, o colega levantou uma coisa importante. Pô, Muniz, esse não proprietário pode ser interpretado como uso da marca, concordo contigo. Aqui tinha que falar assim, uso não proprietário, concordo. Porque a marca AITIO, ela foi patenteada. Se você fizer, por exemplo, quiser lançar um livro com a marca AITIO, vai ter que negociar lá com a dona da marca. Por exemplo, curso oficial de AITIO, tem que usar o material oficial, entendeu? Então, a marca AITIO, ela tem propriedade, beleza? Aqui é mais no sentido de conteúdo. Eles poderiam ter colocado melhor aqui. Legal, pessoal? Esse slide aqui é só para resumir a história do porquê é benéfico usar melhores práticas, usar frameworks. Porque o mercado olha muito isso, né, de melhores práticas, e não só o AITIO, né, outros modelos de referência que existem. Primeiro que você não precisa reinventar nada, né, tá lá. Por exemplo, se existe uma boa prática de separar o registro do incidente e o registro de problema, por que não fazer isso, né? Incidente, aí você vai colocar na cabeça das pessoas que deu um erro, que o serviço está fora, que o sistema está fora, está lento. Cara, não é hora de parar todo mundo e ficar discutindo por que aconteceu. Restabelece correndo, não é não? Então, para que você vai ficar reinventando a coisa? Fala, pô, amigo, parou o serviço? Vai lá, restabelece rapidinho, faz voltar. Depois, você, com mais calma, avalia a causa, incidente e problema. Então, isso existe, né? Essa coisa de você usar o que já está funcionando. Você vai usar alguma coisa que já foi testada na prática, foi testada no mundo inteiro, é uma outra vantagem. Você compartilha experiência.
isso aqui é um ponto importante, facilita a auditoria. Esse exemplo que eu falei, as empresas que têm ações na bolsa, bancos, seguradoras, elas não usam AITIO e COBIT somente porque querem, elas são obrigadas, porque elas vão ser auditadas. E a auditoria vai chegar e falar assim, olha, me fala aí quantos problemas você tem. Quem não separou vai dizer que tudo é problema, concorda? Né? Vai juntar incidente com problema e falar, vai. Mas a auditoria vai querer entender esse negócio. Então, uma empresa que é dessa característica, ter ações na bolsa ou ser banco ou seguradora, quando usa melhores práticas, facilita a auditoria. Você já vai na boa, né? Vai naquele discurso comum. Não a moda da vez é outra vantagem, ou seja, você tem coisas que funcionaram na prática, você não vai usar só porque é moda. E fechando, você vai poder fazer benchmarking, vai poder comparar com empresas do seu segmento e talvez que façam melhor que você para você ver onde você pode chegar. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Vamos imaginar dois bancos. Bradesco, sei lá, Itaú. São dois bancos aí que competem bastante. Vamos imaginar que o Bradesco tenha lá essas empresas, como tem ações na bolsa, e elas têm que publicar coisas na internet, né, no site delas. Então você tem muita informação pública lá. Vamos imaginar que o Bradesco gaste, sei lá, 500 milhões por ano com TI. E o Itaú gaste 50 milhões só por ano. Isso aqui é só um exemplo, estou chutando, tá bom, pessoal? Vamos admitir que a quantidade de profissionais, de clientes, seja tudo igual, beleza? Parecido, pelo menos. Tem sentido essa diferença aqui? Um gastar 10 vezes mais? Não tem, concorda? Mesmo o faturamento é parecido, quantidade de clientes é parecida, não tem muito sentido ter essa distorção, concorda, pessoal? Então, uma maneira de você se comparar, fazer benchmark tem a ver com comparação, é você usar melhores práticas. Aí você veria, pô, mas espera aí, por que esse cara aqui gasta mais? Ah, será que ele não tem um processo de problema e tem muito incidente que se repete? Pode ser, não pode? Será que a infraestrutura dele está muito obsoleta e ele gasta muito para ficar pagando incêndio? Pode ser. Então, quando você usa melhores práticas, você consegue mais facilmente fazer essas comparações. Ok? Vejam essa aqui. E o que parece? Errado. Parece linda, né? Pô, muito boa, muito fácil. De fácil não tem nada. Porque implantação de AITIO, PMBOK, COBIT, falou de implantar processo, vai acontecer o quê? Você vai mudar comportamento, não é? Eu falei de incidente e problema aqui. Incidente custa dinheiro, pessoal? O que vocês acham? Custa. Vamos imaginar que o Itaú tem aqui 100 mil, é um banco enorme, né? Incidentes por mês, beleza? Eu consigo derivar da quantidade de incidentes quanto custa o incidente? Posso, não posso? Aliás, vamos ver isso muito em prova. Ó, incidente, problema, mudança, configuração, capacidade, nível de serviço, são processos que caem toda hora, beleza, pessoal? Concurso e certificação. Vou pegar um exemplo aqui para ver por que isso aqui está muito errado. Vou pegar um exemplo prático para vocês. Meu compromisso é esse, dar exemplos práticos, às vezes malucos, para você decorar menos, beleza? E lembrar mais das histórias. Vamos imaginar que o Banco Itaú, estou dando chute aqui, só em tese, não tem um processo problema, beleza? Aliás, então é o Banco Bradesco, gasta mais. Vou pegar um exemplo mais real, né? O Banco Bradesco gasta muito dinheiro com TI, ou para manter a TI funcionando, que ele não tem um processo problema. Ele só tem um processo incidente, beleza? Qual o foco dele? Apagar incêndio. Fica apagando incêndio toda hora e não descobre a causa raiz das coisas mais importantes. Muito bem. Aí, dá para saber quanto eu estou gastando? Fazer uma conta de padeiro aqui. Vamos imaginar que, em média, estamos levando 1 hora, em média, para resolver os incidentes aqui nesse banco. Beleza, pessoal? Quantas horas da equipe estamos gastando, então? 100 mil horas. Concorda comigo? Né? Em média, 1 hora para resolver o incidente. Estou fazendo uma conta bem simples. Vamos imaginar que nessa equipe, R$10 é a hora da galera lá. Só um exemplo didático, beleza?
Quanto de grana a gente está gastando por mês? Só para tratar incidente, pessoal? 1 milhão? Tá bom para vocês? Tranquilos? Não é isso? A conta não é essa? Então, por mês, uma empresa grande que tem 100 mil incidentes, só da equipe de TI está gastando 1 milhão. Vamos imaginar que o usuário está ficando improdutivo 1 hora também, para cada incidente, na média. Estou gastando o dobro, não estou? 2 milhões. Aí vem uma questão de prova para vocês assim. Qual o processo ITIL que pode ajudar diretamente à redução na quantidade de incidentes? Que processo é esse? Processo, melhoria contínua é um livro. Pode ajudar, mas qual o processo? Problema, porque ele vai descobrir a causa raiz. Mas dá para o processo problema olhar os 100 mil incidentes? Não dá. Ele vai ter que fazer uma categorização, um Pareto, concorda? Então, uma boa prática seria pegar esses 10 mil incidentes aqui, e fazer o seguinte, dos 100 mil, poxa, 20 mil incidentes, 20 mil, né? Deixa eu melhorar meu exemplo aqui. Vou apagar aqui os números agora, beleza? Para ficar aqui embaixo, facilitar a minha vida. Vamos categorizar esses 100 mil incidentes mesmo, beleza, pessoal? 10 mil incidentes desse são do sistema A. 5 mil do sistema B. E vou fazendo isso, beleza? Qual que, olhando, vale a pena olhar, priorizar? O de 10 mil, concorda? Se nós resolvemos a causa raiz desses 10 mil incidentes que se repetem do sistema A gente está economizando uma grana, não tá? 10%, não é isso? Então, falei 10 reais a hora? 100 mil reais. Agora, para eu fazer isso, eu não vou ter muito trabalhão? Vou ter que criar um registro de problema, né? Mobilizar a equipe para descobrir a causa raiz. Agora, concorda que o senhor conseguiria facilmente categorizar pela quantidade se o processo incidente tivesse uma ferramenta boa que todo mundo classificasse corretamente os chamados? Não é? Então, na prática, quem não vê isso sofre, né? Normal. A maioria das empresas que eu conheço sofrem com isso, porque é normal. Porque não depende só da ferramenta, depende de quem? De quem fecha, de quem usa, não é? Aí, trazendo para cá o exemplo que eu queria colocar, você vai fazer um workshop, vai falar com todo mundo, gente, é importante quando receber o chamado helpdesk classificar direito. Beleza, você falou. Aí você fala com os resolvedores, na hora de fechar, reclassifica e coloca o que você fez no chamado. Quem aqui na hora de fechar o chamado coloca o que fez? Quase ninguém. Você vai colocar ok, resolvido, obrigado senhor, -1, qualquer coisa, menos o que você fez, concorda? Aí, é fácil fazer isso? Porque você tem que mudar comportamento. O cara vai falar assim, pô, pera, deixa de ser chato, eu trabalho aqui há 10 anos, eu nunca fiz isso, por que precisa agora? Não é assim? O cara vai falar, o meu negócio é resolver, o meu negócio é técnico, eu não quero escrever nada. É isso que acontece na prática, ok, pessoal? Então, é rápido? Não. É simples? Não. Tá sendo muito usado? Tá, mas para implantar isso, eu já vivi alguns projetos, não é fácil, beleza? Então toda a questão que vier falando que ITIL, COBIT, PMBOK, Scrum, todos os modelos de referência são fáceis de implantar, mentira. Tá errada essa questão. Ok, pessoal? Agora, tem muita gente boa que acredita nisso. Tem muita gente que está na direção das empresas, né, gestor, executivo, que confia nisso. Confia que não vale a pena ficar a vida toda só focando de apagar incêndio. Vale a pena em algum momento estruturar melhor isso, ter ferramentas, ter pessoas qualificadas e processos, porque você planta hoje para colher lá na frente, não é assim? Exemplo que eu falei da dor de cabeça e do meu exame de sangue. Se eu não fizesse uma coisa logo, eu não estava internado, né? A verdade é essa. Eu podia viver assim, não podia? Mais uns 10 anos? Podia. Mas o risco que estava correndo para a saúde era enorme. Pô, tem que fazer uma coisa hoje para lá na frente eu colher o fruto. É assim que as empresas pensam quando implantam essas boas práticas, né? Dá trabalho no início? Muito. Não é fácil. Não é simples. Dá muito trabalho. Mas você está construindo um negócio que é para
para colher a vida toda. Ok, pessoal? Esse é o foco. É que nem a certificação em concurso, né? É fácil? Porra, não é. Certificação ágil é muito mais fácil que concurso. Mas você está plantando um negócio hoje para colher lá na frente, né? Você vê hoje aqui, pela chuva que deu no Rio, podia estar vazio, não tem ninguém. O pessoal foi chegando, não foi? Está plantando, né? Para colher lá na frente. Isso aqui, então, para implantar boas práticas, não basta falar que é bacana, que é legal, o discurso todo mundo vai aceitar, pô, maneiro. Tem que mudar paradigmas, mudar comportamento. E é fácil isso? Não é fácil isso. Aí só para contextualizar, essa revista Veja eu comprei, eu achei interessante, foi em 2000 isso. Como é que o tempo passa rápido, né, cara? Já fez 15 anos agora em dezembro. Em outubro fez 15 anos a revista. Eu lembro que foi interessante. Quando eu era pequenininho, né, um pouquinho maior nessa época, eu lembro que todo mundo falava que o mundo ia acabar no ano 2000. Lembra disso? Era uma coisa certa, não vai acabar. Eu fazia as contas no dedo, cara. Eu falava, tá bom. Como é que a coisa muda, né? Porque pergunta para uma criança de 10 anos, de 13, de 15, se ela viver até 30 anos, tá bom. A minha conta era essa, no ano 2000 eu vou ter 30 anos, tá bom, tô tranquilo. O velho é sempre o outro que tem 20 anos na nossa frente, não é não? Né? Quando eu cheguei 20 e pouco, eu falei, pô, muito novo para morrer com 30, né? Pergunta pro cara que tem 20 hoje se ele acha que alguém que tem 50 é velho. Ele vai falar que sim. Agora, quando esse mesmo cara chegar aos 40 e pouco, eu falo, não, 50 anos é novinho, né, Naldo? Porra, tô novo. Pergunta um senhor que tem 70 se ele quer morrer, se ele estiver bem hoje. Ele fala, não, papai do céu, me dá até uns 90 anos, né? É assim. E essa revista fez essa pesquisa que eu achei interessante. Ela pegou os principais paradigmas do mundo até o ano 2000 e viu que as coisas mudam. É isso que precisa para implantar processos ágeis. Tem que mudar a cabecinha da pessoa. O cara tem que entender o seguinte, pô, se tu não categorizar bem, amigo, a gente vai perder lá na frente. Se você não testar bem o software, não combinar com o usuário uma janela boa, lá na frente a bomba explode. Não adianta querer fazer correndo uma besteira, né? Conversa, pede um prazo a mais, é melhor do que fazer bobagem. Legal? Tem que mudar o jeito da pessoa pensar isso. Não adianta querer só resolver o incidente. Tem que, se aquilo se repete muito, cara, sinaliza, olha só, pô, é a quinta vez que isso acontece. Pô, vamos descobrir a causa raiz, se é tão importante assim? Então isso aqui você já deve ter visto tudo isso, né? Por exemplo, isso aqui é uma coisa real, ó. Em 1899, o chefe de patentes do governo americano queria fechar lá o escritório. Porque ele falou o seguinte, nada mais vai ser inventado, acabou. Pô, isso aqui era uma verdade para esse cara. Olha que piada esse negócio. Quanta coisa se inventou, né? Nós mesmos hoje, não parece que tudo foi inventado já? E daqui a pouco vem uma novidade, vem outra e vem outra. Então, o paradigma desse cara foi mudado. Telefone. Olha o que o sogro do Grambel falou para ele. Pô, isso é um brinquedo. Ninguém vai querer usar esse negócio a sério. Tudo bem que agora é verdade, né? O telefone é mais brinquedo do que telefone, né? Ele acertou um pouco, errou, mas acertou. Televisão. Olha o que o presidente da Fox falou. Televisão, esse negócio aí, ninguém vai ter paciência de ficar o dia inteiro. Isso vai sumir do mercado. Aí você vê lá, BBB, nego paga 24 horas, né? E fica lá 24 horas assistindo. Olha o que o presidente da IBM falou. Que no ano 2000 só teria 5 computadores no mundo. Errou feio. E o da Dell. Nada justifica alguém ter um computador em casa. Então são paradigmas que foram quebrados. É mais ou menos isso que a gente precisa fazer para implantar os processos, as melhores práticas, tá bom? Estamos 8 horas já. Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos dar um intervalo. Esse slide legal que eu vou já fazer um resumo de do principal assunto que a gente vai tratar em detalhes. Por que está crescendo aí o uso do áudio. Beleza?